número 6. E nós vamos encontrar o versículo de número 22. Romanos 6, 22 diz assim a palavra de Deus para nós. Senhor, que ela possa ser o teu poder agora para transformar as nossas vidas, porque a tua palavra ela é poderosa em si para curar e libertar, e também trazer salvação das nossas almas. Nos traz entendimento dessa passagem, daquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas a partir desse momento. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Versículo de número 22 do capítulo número 6 de Romanos diz assim: agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim leva à vida eterna. Em outras traduções vai dizer: agora que vocês estão livres de todo pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto vai gerar santidade e o final é a vida eterna. Amém? A gente percebe que Romanos vai trabalhar muito com essa questão de lei, de graça, e mostrando a liberdade em Cristo Jesus. No capítulo número 6, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai colocar algumas situações importantes para a gente, para que nós possamos estar atentos como igreja do Senhor e ter um entendimento a respeito dessa liberdade. Percebemos que passamos nessa atualidade por questões de liberdade. O mundo todo está clamando liberdade nesses tempos. Pessoas que estão oprimidas por governos tiranos, por pessoas autoritárias. O mundo todo está em conflito com essas questões de liberdade. Muitos não têm medido esforços, força de vontade, e não têm perdido o ânimo para se sentir livre de uma opressão, para se sentir livre das investidas do inimigo. Isso fisicamente falando. Pessoas têm ficado nas ruas diversos dias, têm feito movimentos, têm se unido com outras pessoas para poder ir de encontro a todos esses tiranos que querem manter cativos e aprisionados em certa escravidão, com ideologias diversas relacionadas com questões políticas, sociais e econômicas que o mundo está passando. Tudo isso está convergindo para que existam diversos graus de violência, seja física, moral, intelectual, ideológica, social, para que o mundo clame pela paz. Então a gente já sabe, através das Escrituras, o que vai acontecer. O levantamento de um único governo, uma única religião. E esse único governante, ele vai unir todas as nações. E o anticristo vai se assentar no tempo e já está iniciando esse processo de construção. Então, quando a gente olha nas mídias, nas redes sociais, a gente percebe que as pessoas, elas têm feito de tudo para serem livres, não ficarem escravas. E quando a gente lê Romanos, principalmente aqui nesse capítulo número 6, a gente percebe que Paulo vai tratar isso, mostrando o lado espiritual. Então eu quero te convidar a partir desse momento, para se posicionar espiritualmente contra o pecado e superar toda e qualquer adversidade em Cristo, sabendo que Jesus, Ele já nos libertou, já nos deu segurança, já nos deu a paz e já nos colocou numa posição
de estarmos sobre o pecado. Então Cristo morre para que todos nós pudéssemos vencer o pecado. Mas Cristo morre para que eu e você pudéssemos estar acima do pecado. Então o pecado agora já não tem mais força. Porque o pecado que habita em cada um de nós, eu e você que temos aliança com Cristo, ele está subjugado pela palavra de Deus. O Senhor já venceu e nos transfere essa bênção, essa dádiva, para que a gente possa estar superior ao pecado. Não é que a gente vai ficar livre das tentações e dos pecados que estão ao nosso redor, mas agora esses pecados em nós estão mortificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É exatamente isso que o texto vem trazer como explicação. Então Cristo morre pela igreja, para que esse pecado não tivesse mais força em todos nós. Porém, individualmente, é o que vai tratar esse capítulo número 6, vai dizer: a morte de Cristo fez com que não somente o pecado fosse superado, mas também a morte espiritual. E agora está disponível para mim e para você a vida eterna naquele que nos amou primeiro. E aí o versículo de número 1 desse capítulo vai dizer: então vamos agora continuar pecando, já que estamos na graça, vamos poder estar nas práticas do pecado? E ele vai responder dizendo: de jeito nenhum. Essa liberdade que Cristo nos deu, Ele conquistou para mim e para você, não foi para que pudéssemos andar em pecado, num comportamento de vida pecaminoso. Muito pelo contrário, nós fomos batizados, sepultados em Cristo, para que essa morte ela não pudesse ter mais ação sobre as nossas vidas. E agora nós, diante do Pai, temos uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo número 5 em diante, ele vai dizer: nós estamos unidos para aquele grande dia, estarmos em Cristo na ressurreição. O velho homem, então, ele foi crucificado para que todo o pecado que está nos nossos corpos, eles não tenham mais nenhuma força e não sejamos mais escravos desse pecado, pois tudo foi justificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então agora a gente precisa entender o que a graça de Deus está dizendo e orientando a mim e a você. Em Cristo nós temos força para fugir da aparência do mal, para escapar daquilo que é corrupto, perverso, ruim. Em Cristo nós podemos decidir e não querer pecar, porque todo aquele que se sujeita a alguma coisa é escravo daquilo que se sujeita. E o texto então começa a trazer essas questões de estar livre e estar escravo, para que a gente possa ter a compreensão melhor. E aí ele, no versículo de 8 em diante, ele vai dizer: se morremos em Cristo, também em Cristo viveremos. Ele ressuscitou dos mortos, e essa morte não tem domínio sobre Cristo. Se estamos em Cristo, a morte não tem domínio sobre nós. Nós vivemos então para a glória de Deus. Precisamos então estar mortos e vivos. Como assim? Mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí Paulo dá a dica dizendo, no versículo número 12: não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, e que a gente fique obedecendo às ordens desse Senhor chamado pecado. O pecado é um senhor perverso. Contudo,
O nosso corpo é um servo vulnerável. E se a gente sabe que o pecado é um senhor perverso, o nosso corpo é um servo, ou um escravo, entre aspas, que pode ser influenciado ou dominado por ele, só tem uma saída: se aliançar com Cristo Jesus e viver com Cristo Jesus para conseguirmos estar acima dessa lei que rege o pecado. E então havia uma dica no versículo 13 dizendo: não ofereçam seus corpos para continuar em prática de pecado, mas ofereçam seus corpos como sacrifício e uma oferta a Deus. Os membros dos seus corpos, eles são para a justiça. Daí a gente entende que podemos usar o nosso corpo para ser uma bênção e glorificar o nome do Senhor, ou usar os nossos corpos para poder estar em prática de pecado. A decisão agora é nossa. E o Espírito Santo, que nos convence do pecado, vai nos direcionar para que a gente não tenha falta de força para poder superar esse pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, como diz o versículo número 14, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, versículo número 15? Paulo diz: de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedece? Se é escravo do pecado, vai levar à morte, mas se for da obediência, vai levar à justiça. Então Paulo vai fazer esse paralelo entre os dois tipos de escravidão. Muitas pessoas estão fazendo movimentos, estão lutando pela sua liberdade para não serem escravos de governos, não serem escravos de dominadores, de tiranos. Elas estão fazendo de tudo para não ficar sob o jugo da escravidão dessa elite que governa. Não ficar escravo do Estado. Então elas estão lutando com todas as forças que têm para que os filhos não sejam escravos, os netos não fiquem na escravidão. Mas maior do que isso é a escravidão espiritual. E muitos não têm percebido que estão escravos espirituais, apesar de se sentirem livres para poder decidir fazer o que quer. E eu me lembro da história daquela que você conhece como filho pródigo, que pede a herança ao pai e ele vai para terras distantes para gastar com festas, desperdiçar a vida que ele pensava que estava em liberdade para curtir, fazer, e tudo que ele desejasse e quisesse estava disponível para ele. E cada vez mais que o tempo ia se passando, ele ia ficando mais cativo, mais escravo espiritual do pecado, ao ponto dele desejar voltar para casa. E agora ele estava com o pensamento que nem os porcos passavam as necessidades que ele estava passando, espiritualmente falando. A pessoa que ela não compreende essa doutrina de liberdade em Cristo, ela acaba achando que está livre, mas ela está muito mais presa no pecado do que ela pensa. Então Paulo vem e escreve aos Romanos falando sobre essas questões espirituais, de sermos livres
ou escravos. E ele sugere que nós nos tornemos doulos, escravos de Cristo. Porque deixamos de ser oprimidos, massacrados, humilhados, destruídos, para em Cristo sermos livres da morte e do pecado. O jugo do Senhor é leve, o fardo é suave. E Ele não vai nos tratar como escravos que não têm direitos. Deus nos trata como servos, como homens e mulheres que, através de uma decisão de servir a Ele, pelo convencimento do Espírito Santo dele, pudéssemos ter uma vida diferente, uma vida agora que nós ficássemos livres das impurezas da maldade e vivêssemos para a glória de Deus, em santidade, em busca de santidade, sendo santificado diariamente pelo próprio Deus. Outrora vivíamos assim, mas agora que estamos em Cristo, quando a gente olha para essas coisas, percebemos que elas nos envergonham. E todo esse fim do pecado vai gerar morte, e é morte espiritual. E aí ele chega no versículo de número 22, foi o qual a gente leu. Vocês foram libertos do pecado. Nós que estamos em Cristo Jesus, que fizemos aliança com Cristo Jesus, temos uma palavra de ânimo para que a gente persevere e nunca desista. Muitas vezes a gente está lutando em frente de batalhas sem ter uma dimensão espiritual, que é a liberdade espiritual em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, é muito mais importante do que qualquer outro tipo de liberdade. Ainda que a liberdade física, material, ela tem seu ponto de destaque e também é importante e necessário. Mas Paulo traz esse contexto. E quando eu olhei nesses dias o desespero das pessoas e da onde elas não encontravam forças para poder lutar por uma geração, eu me questionei, não a Deus, mas me questionei dizendo, as pessoas elas encontram tempo, possibilidades, ânimo e força para combater aquilo que elas acham que está errado e que estão se sentindo aprisionadas, cativas, e elas estão lutando não somente por elas, mas para a geração vindouras, os filhos, os netos, os bisnetos, a ponto de dedicar horas para esse combate, de não retroceder, de, se possível, morrer fisicamente, para que o futuro não seja igual. Mas ela é incapaz de entender que tudo isso é necessário para que ela priorize, ela combata, ela ache ânimo, força e persevere para nunca ser escrava mais do pecado. E a dica então que Paulo deixa para a gente é: nós somos livres do pecado, mas nos tornamos servos de Deus, versículo de número 22. E vai ter que gerar, e gera, frutos. E esse fruto que colhemos leva à santidade. Isso é tremendo, porque aí vai diferenciar aqueles que estão em busca realmente de Deus, e vai nos mostrar aqueles que estão em Cristo. E todo o final disso é a vida eterna. E ele vai finalizar o versículo de número 23 dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
tudo vai ter uma recompensa, um salário, um preço. Muitas pessoas pagam preços e elas falam sobre isso. Não estou falando de salvação, porque Jesus já pagou todo o preço para que fôssemos salvos. E já estamos salvos através dessa graça. Mas pagam um preço para conquistar coisas, para melhorar de vida, para não se submeter a doutrinas erradas. Elas pagam um preço para ter uma vida tranquila, em paz, melhor. Elas pagam um preço para não se tornarem escravas de pessoas, de partidos, de grupos, de nações. Mas elas têm dificuldade em pagar o preço para continuar numa vida fora do pecado. Então, eu parando para pensar e refletir sobre isso, eu fiquei incomodado com o entendimento da graça. E muitas vezes as pessoas estão desanimadas, tristes, abatidas, cabisbaixas, porque elas não entenderam a graça de Deus sobre elas. E elas estão querendo usar o próprio força, a própria inteligência, o próprio braço, o próprio conhecimento para se tornar livre do pecado. Onde o entendimento é uma vida em Cristo Jesus nos faz estar livres desse pecado. E essa vida ela tem que ser diária, uma comunhão com o Espírito Santo, um tempo investido no lugar secreto em Deus, tempo de leitura, de reflexão sobre as Escrituras Sagradas, deixar essa palavra penetrar no íntimo do ser, para que a mente, o coração e a volição estejam abundantes da palavra. A mente, o intelecto, o racional, o coração, a nossa alma, e a volição, os nossos desejos e vontades alinhadas com a palavra de Deus. Quando isso acontece, não estamos mais no tempo da lei, mas da graça. A lei se encerra em Cristo Jesus e ela vai servir agora para apontar o que é errado, o que é falho, o que não serve, e nos direcionar para uma vida cheia de graça e abundante graça em Cristo. A lei agora, para nós que estamos em Cristo, ela vai dizer para mim e para você: se tiver uma vida e mantiver essa vida de pecado, vai gerar morte espiritual. O que o ser humano semear, ele vai colher. Porém, quando entendemos essa graça, a gente olha para a lei como um direcionamento, como placas de trânsito, placas que nos direcionam para um caminho de vida, de eternidade, uma chegada. É aquela viagem que a gente olha as sinalizações na estrada e está lá dizendo, algumas escritas, outras com símbolos de animais, outras com símbolos de curva, etc. E nós entendemos aonde é que estamos indo e sendo guiados. Então essa lei, atualizando, seria um GPS que nos direciona para o caminho adequado. E aí podemos escolher um outro caminho, mas em Cristo, a nossa liberdade
nos faz escolher o caminho da vida, o caminho da santidade. O próprio Espírito Santo nos convence disso e nos impulsiona para esse caminho. Como é bom servir a Jesus Cristo. Então entendemos a graça de Deus. Por isso que Paulo, no versículo número 22, vai dizer: mas agora vocês foram libertados do pecado. Vocês foram libertos do pecado. Vocês são libertos do pecado. O pecado não tem força sobre a vida de vocês. E se eu caí, se eu pequei, tem um advogado, Jesus Cristo justo. E aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda imundícia, impunidade, impiedade e injustiça. Sabendo disso, nós não temos uma prática de permanência no pecado, porque o próprio Deus derrama a graça para que a gente se torne livre desse pecado. É Deus que opera tudo em todos. E ele continua dizendo no versículo 22: e se tornaram escravos, os servos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. De quem queremos ser escravos? De Satanás ou de Deus? Da morte ou da vida? Do pecado ou da palavra? Não existe meio termo. Escolhemos hoje então a vida para que possamos viver com as nossas famílias. Se realmente queremos ter liberdade e vivermos livres, precisamos combater um bom combate, perseverar, se animar, se esforçar e pedir a graça de Deus abundante nas nossas vidas, para que possamos nos manter nessa posição de liberdade. Os demônios não podem mais nos aprisionar. Se isso acontece, mágoas, ressentimentos não tem mais sentido na nossa vida, mas sim liberação de perdão, olhar com os olhos de amor, ter compaixão, não mais a violência, o partidarismo, a facção, a agressão, a raiva, o ódio domina a nossa vida, porque nascemos de novo, fomos sepultados nessas coisas em Cristo e temos uma nova vida, uma vida de paz, alegria e justiça, porque o reino dele é constituído dessas coisas. Então as obras da carne não têm domínio sobre nós se estivermos em Cristo. Ainda que sejamos tentados e a nossa carne tenha fragilidade e queira, nós estamos livres da prostituição, do adultério, da fornicação, da imoralidade sexual, da corrupção, da perversão, da mentira, do engano. Em Cristo, nós temos domínio próprio, mansidão, fé, amor, longanimidade, benignidade e bondade. E contra essas coisas não há lei, porque isso está cheio de graça. E o versículo número 22 finaliza: e o fim é a vida eterna. É a liberdade para todos sempre. Estar livre do inferno. Para nós que estamos em Cristo, nós não estamos com medo do inferno.
mas nós sabemos que ele existe e é real. E a gente não vai para a igreja, não vem para a igreja, não trabalha para o Senhor, não exerce o ministério por causa do medo. O amor lança fora todo medo. Não é porque nós vamos para o inferno se não fizermos. Não, nada disso. Isso é lei. Nós estamos acima desse pacto com a lei de Moisés. Nós estamos num pacto da graça. Então, quando o ser humano pega as leis e diz: essa lei não pode, está errado, estão corrompendo a lei, estão fazendo coisas que estão de encontro à Constituição, a uma legislação. Isso está errado, a gente não vai aceitar. E estão fazendo tudo isso com artifícios, burlando a lei, negociando a lei, desfazendo a lei para nos tornar escravos. Quem é que nós temos ouvido? Quem são os pregadores que nós temos ouvido? Quais são as mensagens que a gente tem ouvido? Quais são as músicas que a gente tem ouvido? Porque só existe escravo do diabo ou servo de Deus. E as nossas escolhas vão definir o nosso grau de escravidão ou liberdade. Se a gente não conhece a lei, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, possa ser que a gente se torne escravo por causa do engano, pela falta de conhecimento. O povo perece. É tempo da gente conhecer as escrituras sagradas para não estarmos sob o jugo da escravidão, do pecado e da morte eterna, e não sermos enganados por falsos mestres e falsos profetas. Então não é tempo de oba-oba, de movimentos, de campanhas, de conquistas mentirosas, de falácias, de enganos. É tempo da gente perseverar na doutrina, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. É essa mensagem que Paulo traz nesse contexto do capítulo 6 de Romanos. Mortos para o pecado, mas vivos em Cristo. Nós nos tornamos escravos da justiça, servos de Deus. E o Senhor nos convoca para a gente ter ânimo e nos esforçarmos para combater o bom combate e guardar a fé. Muitos vão ficar para trás, muitos vão perecer, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Compartilhando essa passagem, essa palavra com você nesse momento, eu tenho convicção que Deus é um Deus que tem compaixão por nós, e quando clamamos a Ele, quando nos humilhamos diante dEle, Ele ouve, responde às nossas orações, e se for com sinceridade, Ele nos torna livre para sempre. É tempo de liberdade em Cristo. É tempo de libertação das tiranias dominadoras desse mundo tenebroso. É tempo da unidade da igreja em busca de liberdade, libertação. E eu falo aqui espiritualmente. Se você está percebendo que algo na sua vida não está dando certo, está se repetindo de geração, as coisas vêm e elas não fluem. Se você tem percebido que tem dado volta aos círculos
com frequências das mesmas coisas. É tempo de se posicionar e usar a palavra de Deus para permanecer livre. Prenderam Paulo, bateram nele, e ele disse: vocês infringiram a lei, parafraseando. Em Roma, nenhum cidadão pode ser condenado se ele não for julgado para que isso aconteça. Em Roma, não é dessa maneira. E vocês infringiram a lei porque vocês agrediram, espancaram e aprisionaram um cidadão romano. E ali os soldados caíram por terra e mandaram avisar os oficiais que tinham feito algo errado. Pediram a Paulo para sair da cidade o mais rápido possível, para não ter algo de maior complexidade naquele tempo. Paulo então usa a lei para mostrar que ele era cidadão e tinha direitos. Continue com o propósito que Deus colocou no seu coração de fazer com que vigore a lei, porque você ainda é cidadão dessa nação e dessa terra. Você ainda é ser humano e será para sempre, enquanto estiver vivo nessa terra. Aproveitando essa passagem, use as Escrituras Sagradas para combater os enganos, as heresias, o falso. E utilize a palavra de Deus para permanecer livre do jugo da escravidão do pecado, porque a morte agora não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Amém. Nós somos livres. Quem é livre?